Olá, meus amigos, eu sou o Figurante e assim como muitos críticos de cinema, não entendo absolutamente nada da sétima arte, mas eu estou aqui para dar meus centavos de opinião sobre o Coringa 2. Sim, meus amigos, eu estou aqui para falar de Coringa 2, um filme aí que tá na boca do povo, sabe? O povo só fala disso, o povo mais fala do que vai assistir. Assim, ele realmente está conseguindo unir a galera, sabe? Ele não dividiu opiniões, pelo contrário, ele uniu opiniões e muitas opiniões. E eu tô aqui para dar a minha também, né? Eu tenho que falar, sabe? Eu gosto de falar. E hoje, nessa estreia desse quadro novo no canal, eu tô aqui humildemente para trazer meus pensamentos sobre esta bomba. Sabe, eu já adianto que eu não gostei do filme, mas eu vou explicar por quê. Porque eu não gosto de cair nessa vala comum, de só repetir o que todo mundo tá falando, de falar as mesmas coisas, de não gostar só por não gostar, de entrar nesse trenzinho negativo e falar as mesmas palhaçadas. Eu não gosto disso, mas talvez eu vou repetir muita coisa que já foi falada porque são verdades. Ai, mas eu vou ser justo, assim. Eu fui assistir este filme com a cabeça muito aberta, sabe? Tava extremamente aberto, já sabia de muita coisa que ia acontecer, acabei recebendo spoilers, mas não liguei pra isso, não deixei isso me abalar, pois eu queria ter uma experiência genuína com o filme. E nem o fato dele ser musical me tirou do sério, porque eu gosto de musicais, assim, pra vocês terem uma ideia, eu adoro Mamma Mia, sabe? Sim, pode me olhar com essa cara, quanto for, mas Mamma Mia é um filme gostosinho de assistir, e é um musical. Assim também, como eu gosto muito do filme Tommy, do The Who, sabe, da banda The Who, aquele álbum que eles transformaram em filme, é sensacional, e me agrada, sabe, eu consigo enxergar boas coisas nisso, eu consigo ter um tempo bom assistindo, então eu imaginei que se fosse muito bem feito, eu não teria problema algum em vir aqui e falar, nossa, como eu gostei, como o musical foi bom, como as partes musicais foram excelentes e tudo mais, eu não teria problema em admitir isso, e eu esperava algo bom, algo interessante, algo diferente, mas esse filme não conseguiu entregar. Sabe, não conseguiu entregar, as cenas musicais não são boas, sabe, eu não falo nem pela parte da cantoria, mas pelas partes visuais e tudo, parece tudo tão simples, assim, parece tudo feito de má vontade até. Eles começam a cantar ali no mesmo cenário, interagem com uma pessoa ou outra, mas e onde tá a diversão, sabe? Onde tá a loucura que tanto falaram, que é pra representar os delírios dos personagens e tudo mais, mas onde está a extravagância? Eu fiquei esperando, eles podiam usar visuais malucos, visuais grotescos, visuais inventivos ali, que passassem pra gente essa ideia de loucura, sabe? Visuais chamativos, e eles podiam ter extrapolado, porque dinheiro eles tinham. Esse filme pegou muito dinheiro e não soube usar. Metade do dinheiro foi só pra pagar a Lady Gaga, que, enfim, não fez um trabalho tão bom assim. O que eu quero dizer é que me decepcionei nessas cenas, e não por elas serem musicais, mas por serem musicais mal feitos, sabe? Porque tudo bem, a gente tem ali a cantoria e tudo mais, não tá ruim, não tá de todo mal, mas a parte visual da coisa não pega nada, sabe? É basicamente a mesma cena onde eles estavam, só que com cantoria, sabe? Porque os caras cantando, e não tem nada que pra você olhar, pra você focar, não tem nada que chame os olhos, que chame a atenção da sua vista. Você vê o mesmo cenário batido, e ali uma interação ou outra, aí muda, aí tem lá um cenário mais inventivo e tudo mais, mas fica naquilo. Cadê as cores? Cadê a alegria? Cadê a diversão que eles deviam passar? Cadê a maluquice que devia ser aquilo? Cadê o delírio, sabe? Cadê o delírio? E eu fiquei muito chateado, porque se o filme se propõe a ser um musical, já é difícil, sabe? Porque você olha, você pensa Coringa, musical, esse filme psicológico, assim, esse filme com uma ambientação tão pesada e ao mesmo tempo ele ser um musical, ficou parecendo quando a gente fazia jogo no Game Dev Tycoon, sabe? Aquele joguinho lá de fazer jogo, e quando a gente não tinha muita combinação pra fazer o jogo, a gente fazia uns jogos meio merda, sabe? Tipo, sei lá, misturava um jogo de peteca com fighting game, sabe? Misturava esporte e fighting game, uma coisa assim, uma coisa de louco, e no fim o jogo não vendia nada. Foi assim com esse filme, sabe? Esse filme ele junta umas coisas que não faz sentido, sabe? Ele junta as coisas que no fim ele não consegue se vender, e ele poderia ter estado bem, sabe? Poderia ter sido uma saída extremamente revolucionária se eles acertassem, uma coisa tão audaciosa de se fazer, sabe? Um musical ali caindo na boca do povo seria o máximo, sabe? Faria muito bem pro cinema, inclusive, para as pessoas desmitificarem um pouco essa visão que elas têm sobre musicais, que musicais são chatos, que musicais são isso, são aquilo. No fim, esse filme só reforça os estereótipos que musicais são horríveis.
Porque não é legal, cara. Não é legal. E eu queria que fosse, isso que é o pior. Eu queria que tivesse umas cenas assim inventivas, umas cenas criativas. Faltou criatividade. O que eu vi foi mais do mesmo e toda vez. Parece que eles estavam de má vontade mesmo. Isso me decepcionou muito, porque a coisa mais controversa deles foi algo que simplesmente não arranha ninguém, sabe? Algo que não é nada provocativo, algo que não explora o que podia ser explorado. E no fim é mais do mesmo. É só cantoria sem sentido. Sabe? É só cantoria pra encher linguiça, no fim das contas, porque não tem nada interessante. E falando do filme em si agora, tudo mais, assim, no comecinho ele até te lembra um pouco o que era tão bom no primeiro filme. Ele te faz lembrar, com aquela ambientação, com a atuação do Joaquin Phoenix, tudo mais, você até se vê naquele mundo, você fala, não, é realmente uma continuação, eu estou vendo tudo aquilo de bom que eu vi no Joker, no primeiro Joker, no primeiro Coringa, e eu tô vendo aqui de novo, nesses minutinhos iniciais, mas não passa disso, sabe? Realmente é só um flash diante dos nossos olhos, assim, a magia acaba muito rápido ali, e a gente se perde, sabe? Cada nova tentativa deles adicionarem algo novo sai pela culatra, sabe? Todas as coisas novas ali parecem velhas, envelhecem muito rápido e a gente só quer sair daquilo e ir para a próxima coisa, esperando que seja um pouquinho melhor, mas ela não é, sabe? Ela entra no espiral de coisas sem graça. O filme é sem graça, sabe? Como que pode? O filme de um palhaço é tão sem graça? Acho que essa é a piada. E cara, ele decepcionou, sabe? Ele te lembra de novo, em alguns momentos ele usa cenas do primeiro filme e aí você lembra, é isso que faz ele tão bom, que legal. Mas é nos piscar de olhos, assim, é muito rápido que passa essas cenas, é quase como um jump scare, que de repente você está assistindo um filme totalmente sem alma, totalmente triste ali, e não pelos personagens, mas pelo diretor. E a gente tá vendo, e do nada você tem um flashback do que é um bom filme, você é relembrado que eles sabem como fazer, mas esqueceram por algum motivo. E ele decepciona, sabe? Decepciona. As cenas são maçantes, assim, não acontecem muitas coisas, isso que pra mim é o pior, sabe? Eu não tô falando que tem que acontecer um monte de coisas, explosão, papum, assim, não, meu cérebro ainda não foi corroído pelo TikTok, eu não, Ademar uso isso, mas o que eu falo é que o primeiro filme acontece muita coisa. O primeiro filme, ele te prende a atenção porque tá sempre acontecendo, tem sempre uma coisa pra você se importar, pra você ter ali uma opinião, pra você especular o que vai acontecer e pra você estar imerso naquele universo maluco, sabe? E a gente vê o filme, a gente vê ali o Arthur em situações horríveis, em situações constrangedoras, você vê pessoas fazendo mal a ele, você vê ele fazendo mal a outras pessoas, você vê os ambientes mudando, sabe? Uma hora ele tá ali sendo um palhaço e sendo espancado por umas crianças malucas, outra hora ele tá tentando fazer stand-up, outra hora ele tá no hospital, outra hora ele tá perseguindo uma moça, outra hora ele tá, sei lá, levando uma arma pra um lugar inadequado, outra hora ele tá discutindo com alguém, tá discutindo com os colegas de trabalho, e olha só quanta coisa acontece em lugares diferentes, em situações diferentes, que a gente vê que foi bem aproveitado, que o personagem foi bem aproveitado porque ele interage muito com a cena e com os personagens de alguma forma. Mas aqui não, aqui a gente vê ele na cadeia, ele no tribunal, ele na cadeia, ele no tribunal, ele na cadeia, ele no tribunal, e não sai disso. Aí ele foge da cadeia, e adivinha, ele volta pra cadeia, e no fim termina, sabe, termina onde começou e ele não se move, sabe. 2 horas pra mim é um filme curto, sabe, não é um filme tão longo, não dá pra chamar de longo, mas ele parece muito cansativo, sabe, ele parece que tem muito mais tempo do que realmente tem. Tipo, a hora não passa, ele te prende ali e faz parecer que você tá preso mesmo junto com o personagem, e isso não é uma coisa boa, isso não é imersivo, porque no fim das contas é maçante, sabe, não é legal. E a gente acompanha a jornada ali do Arthur e tudo mais. E esse filme, como vocês podem ter percebido, e como o diretor já falou tantas vezes, esse filme não é um filme do Coringa. Esse filme não é um filme do Coringa, esse é um filme do Arthur Fleck, que por um acaso foi o Coringa uma vez. E eu concordo com essa visão, por mais maluca que seja, mas o que eu não concordo, o que eu acho risório, eu acho ridículo, foi uma das falas totalmente presunçosas do diretor, uma fala totalmente presunçosa do Todd Phillips, dele falando que o Arthur nunca foi o Coringa de verdade, o filme nunca foi sobre o Coringa e tudo mais, como se fosse a coisa mais presunçosa de todos, como se fosse a coisa mais revolucionária, como se fosse a coisa mais ambiciosa que ele já tivesse sendo dito, sendo que qualquer idiota podia perceber isso de uma forma ou de outra. Talvez as pessoas não assimilaram e não coloquem
justamente essas aspas na sua opinião. Não é isso que importa. Mas todo mundo via que este Joker não era o Joker dos quadrinhos, que esse Coringa não era o Coringa dos quadrinhos, que a gente via que era outra coisa, uma outra história que conseguiu ser boa, conseguiu ser muito boa, sendo original e sendo própria. A gente sabia que ele não precisava dessas outras coisas, a gente sabia que ela sustentava por si só. E era por isso que todo mundo via que não fazia sentido ter uma sequência, sabe? Todo mundo enxergava que não tinha mais pra onde ir. Porque o que eu quero dizer com isso, assim? O que eu quero dizer com saber que aquele personagem não era o Coringa, não podia ser o Coringa e tudo mais, que não tinha pra onde ir, é justamente porque as coisas que acontecem no primeiro filme são totalmente incidentais. Elas vão acontecendo por causa das situações, sabe? A gente vê ali um personagem que é mal compreendido e ele mal compreende o mundo da sua volta também. E as coisas só vão acontecendo pelas situações, sabe? As coisas são situacionais e elas acontecem numa sequência onde não tem freio, sabe? O freio foi pro saco e as coisas só vão acontecendo e ninguém consegue parar. São vários mal entendidos ali, pessoas sendo mal compreendidas, fazendo mal entendidos. É isso que é o primeiro filme, e por isso que ele é tão mágico, porque faz sentido e as coisas só poderiam acontecer daquele momento, sabe? É carpe diem e tchau, sabe? Você vive o momento e acabou. Era isso. Ninguém via nesse Coringa um potencial para ser uma mente criminosa como é o Joker, sabe? Como ele é conhecido. Ninguém via nesse Coringa o potencial de botar fogo no mundo, porque a partir do momento que ele foi pra cadeia, a gente não via muita esperança nele de se transformar em alguém maior do que ele é, porque a gente via como o Arthur Fleck era um cara frágil, sabe, um cara extremamente frágil, fisicamente e mentalmente. Ele não tinha as condições necessárias para ser alguém que pensa muito no que fazer, que tem uma ideologia. Não, a gente vê que até a ideologia que foi criada em torno dele foi por acidente. Ele nunca foi líder de movimento nenhum, as coisas só aconteceram, e é isso que se resume no primeiro filme. Foi um enorme acidente, e ele é baseado em Taxi Driver, ele é baseado em Rei da Comédia, ele junta os dois e tem aquilo. Então ele fazia muito sentido, mas a gente via que não tinha muito mais pra onde ir, sabe? Depois que ele foi pego, foi pra cadeia, a gente não via ele com forças, assim, pra se tornar tudo isso. E a partir do momento que você fala não, você dobra a aposta e fala não, eu vou fazer uma sequência, você automaticamente você cria um pouco na cabeça das pessoas a ilusão de que isso realmente vai acontecer de alguma forma, sabe? Você cria isso, não tem como não criar, por mais que as pessoas saibam que não tinha pra onde ir. A partir do momento que você fala que tem, as pessoas vão querer isso, e elas não estão erradas, sabe? Elas não estão erradas em ver como é que, em querer apostar, como é que o cidadão vai fazer isso acontecer. E elas têm que criar expectativas mesmo, pois o personagem é tão amado, tão icônico e teve um impacto cultural tão grande, a ponto de até hoje a gente falar do primeiro filme, sabe? Até hoje a gente fala do primeiro filme, muito antes da existência do segundo, a gente sempre continua falando, sempre cenas continuaram rodando por aí, diálogos e tudo mais, porque isso foi muito importante. Mas agora o segundo filme ele vem para destruir todo o legado do primeiro, e eu acho que isso não foi um erro, sabe? Eu realmente acho que isso não foi um erro. Eu acho que é errado a gente falar que foi um erro, porque eu acho que foi tudo muito bem pensado, meus amigos. Não tem ponto sem nó nessa história, ninguém é inocente. Eu acho que foi um caso pensado, até a reação do público, o diretor já sabia que era isso que ia acontecer, pois era isso que ele queria, sabe? Eu tenho na minha cabeça muito forte que é isso, eu deduzi isso, foi isso que eu tirei do filme. Uma das coisas que eu consegui tirar do filme foi essa ideia de que o diretor sabia de tudo que ia estar acontecendo agora, e ele deve estar dando risada com tudo isso que ele fez, porque os motivos, talvez nós possamos aqui estipular, possamos imaginar, possamos brincar com tudo isso, mas eu acho que ele não gostou da recepção do primeiro filme, ele não gostou de como ele foi tratado pelo público e da imagem que o público criou do personagem. Ele odiou esse impacto cultural que teve, e talvez pelas pessoas erradas terem gostado do filme, isso não caiu muito bem na mente dele, e isso pra mim não me entra na minha cabeça que é a coisa certa de se fazer. Pois a partir do momento que você fez um filme, você fez ali a sua obra, ela é sua, mas ela deixa de ser só sua, ela passa a ser dos outros também. Todo mundo tem o direito de assistir e ter sua própria opinião. Claro que não estamos falando de extrapolação, não estamos falando de coisas assim, a gente está falando que todo mundo tem direito a ter uma opinião genuína sobre aquilo, e aquilo tem o direito de mudar a vida da pessoa, seja um pouquinho apenas, com o impacto da existência dele. E eu acho que ele não gostou, sabe? Não gostou das pessoas
enxergarem um ícone naquele personagem, das pessoas idealizarem ele como algo bom, como algo positivo, e as pessoas tirarem coisas boas do Coringa, tirarem coisas diferentes do que o autor, que o diretor pensava, sabe? Eu acho que as pessoas receberem dessa forma foi uma afronta ao diretor, e o que ele quis fazer foi devolver essa afronta, afrontando os fãs, afrontando quem conseguia enxergar algo no Coringa. E eu não tô dizendo que é certo você idolatrar o Coringa e tudo mais, criar um movimento em cima deles, porque o primeiro filme já passa a ideia de que isso é errado, que era errado, que o Coringa estava errado, e ele mostra isso pra gente, e a gente entende, sabe? Eu consigo entender perfeitamente os pontos do filme e consigo ver como o Coringa ele estava errado ali em muitos momentos, em todo momento, praticamente ali do meio pra frente, ele toma decisões equivocadas e tudo mais, mas a gente vê um certo sentido e a gente vê uma certa representação, um certo grito de socorro que foi dado, sabe? Mas só que a gente não pode controlar a opinião das pessoas, a gente não pode controlar o que elas acham ou deixam de achar sobre um personagem, e por mais que ele seja um personagem quebrado, um personagem errado, um personagem maligno, as pessoas ainda têm o direito de transformar aquilo na visão que elas querem, na ideologia que elas querem, e passarem a mensagem que elas quiserem. Eu acho que é uma grande baboseira a gente se importar com isso a ponto de fazer uma sequência só desmitificando tudo aquilo que foi construído no primeiro filme, porque o segundo filme ele se justifica simplesmente em acabar com o legado que o primeiro teve, em acabar com todo o impacto cultural que ele teve. Ele quer botar todos os pingos nos is e quer desmitificar tudo aquilo que foi criado. Essa é a razão da existência desse filme, sabe? O motivo por trás dele é justamente fazer as pessoas esquecerem tudo aquilo que foi feito no primeiro. Ele mesmo se sabota, ele mesmo quer tirar todos os méritos que o primeiro teve e não quer pegar pra ele nenhum, não quer criar novos méritos nem nada, não quer criar uma nova história nem nada. É simplesmente as consequências do segundo filme e o diretor falando pras pessoas: é isso que é o Joker de verdade, o Joker nunca existiu, o Coringa nunca existiu, e vocês estão completamente errados, e vocês devem ficar tristes, vocês devem ficar decepcionados com o que eu vou fazer e com o que eu fiz. E é isso que me tirou do sério do filme, sabe? É isso que me fez não conseguir apreciar nem um único minuto dessa história. É isso que me fez ficar tão chateado com tudo isso. E assim, eu fiquei decepcionado porque o filme nem é tão ambicioso assim. O filme não é nada ambicioso, o filme só é chato. Se ele fosse ambicioso e quisesse passar essa mensagem de uma maneira realmente afrontosa, eu tava ouvido. Eu realmente acharia interessante se eles achassem uma maneira plausível de fazer assim essa crítica aos fãs, essa crítica à idolatria que o Coringa vinha recebendo, seja lá de quem for. Eu acharia interessante se ele realmente fosse ousado, mas o filme é muito chato, nada acontece, nada realmente acontece. É isso que o filme passa. Relacionamentos vêm e vão, mas no fundo ninguém é impactado por nada, sabe? E as cenas ali não são legais, sabe? A resolução, as respostas que o filme dá são muito chatas, são muito maçantes, são muito entediantes. E é o filme todo assim, são cenas entediantes atrás de cenas entediantes, interrompidas por músicas entediantes. Sabe, essa é a minha visão, esse é o meu sentimento mais honesto. Eu não tô aqui pra replicar todas as críticas que vocês já viram, já leram nos comentários e tudo mais. Eu estou aqui pra dar as minhas próprias, mas que culpa tenho eu se muitas delas são reais, se muitas delas estão certas de alguma forma. Eu não tô replicando ninguém, a não ser a mim mesmo. E me chateou, cara, me chateou o filme. Eu achei ali que é a personagem da Lady Gaga, né? E a Lady Gaga em si, porque aquilo não é a Arlequina, aquilo não é a Harley Quinn, nem a Arlequina, como quiserem chamar, aquilo é a Lady Gaga. Não tem coisas no filme que justifiquem ela ser chamada de Arlequina e tudo mais, então eu só vou me referir a ela como Lady Gaga, porque é isso que ela merece. A atuação é legal e tudo mais, mas não é nada que encanta, não é nada que uma outra atriz pudesse fazer melhor com muito menos dinheiro, com muito menos investimento ali, sei lá, com um caldo de cana e um pastel ali. Eu conheço gente que faria muito melhor aquele filme. Tem várias pessoas que assumiriam aquele papel muito melhor e com certeza não carregariam o filme, mas transformaria a experiência um pouco menos entediante. Então acho que a Lady Gaga em si não adiciona muito pelo filme, a não ser pela cantoria e tudo mais, porque é bom ter alguém que sabe cantar, porque o Joaquin Phoenix ali, a voz dele não é das melhores, digamos assim, mas dá pra passar de ano. Mas realmente não me incomodou, mas também não adicionou nada, porque foi tão
pesado o marketing em cima dela, só se falava disso, só se mostrava disso por muito tempo. Ela era a principal coisa do filme, no fim, ela não representa muita coisa ali de importante. Pelo contrário, ela é a representação dos fãs ali na série, sabe, no filme. Ela é a representação dos fãs que enxergam o Coringa como alguém importante, como alguém verdadeiro e tudo mais, quando na verdade o filme quer mostrar que o verdadeiro só é o Arthur Fleck, e essa é a história. O filme não deveria chamar Joker, deveria chamar Arthur, e aí todo mundo estaria feliz agora, porque não teria mexido no legado e simplesmente adicionado um pouco mais e compartilhado ali o universo com o próprio personagem, sabe? Seria algo meio esquizofrênico até, mas eu acho que seria uma saída justa. Sabe, se ele quisesse ser justo com os fãs, ele teria feito isso, mas ele queria provocar, sabe, ele queria algazarra, ele queria esse ambiente negativo pro filme, tudo isso foi pensado, tudo isso foi calculado, e de novo, o filme é muito maçante, eu tento lembrar de alguma cena que me entreteve, mas eu não consigo realmente pensar em nenhuma, sabe, a gente vê ali o tribunal e não tem nem uma tensão, sabe, as coisas só acontecem, a gente vê um vai evoluindo, tem a defesa, tem a advogada ali, tá do lado dele e tudo mais, mas a gente não sente nada, sabe, não sente nada, não tem um personagem do filme que você fala, não, esse cara foi bom, esse cara roubou a cena, olha só como foi divertido, como foi intrigante, como foi decepcionante. Não, a gente só enxerga uma coisa que não dá nem pra se formular, sabe, você não consegue nem ficar decepcionado, porque no decorrer do filme você aprende a não esperar nada. E é isso que eu vejo, sabe? Eu vejo algo que é simplesmente esquecível, sabe? Eu vejo a defesa das pessoas que eu vejo, as pessoas que gostaram desse filme, elas falam, ah, não é tão ruim quanto estão falando, assim, e se não fosse o primeiro ser tão bom, ninguém estaria falando que ele é ruim, mas esse é o problema, sabe? Como você justifica a existência de um filme que é a sequência de algo tão bom, se é algo simplesmente esquecível, sabe? Eu acho que essa defesa é um ataque ao próprio filme, não faz muito sentido. E, cara, não tem muitos méritos, assim, o filme acontece ali, ele quer passar essa clara mensagem de que o Coringa em si não existe, o Coringa em si é um grande mal-entendido, e eu compreendo, ele realmente era um mal-entendido, mas fazia sentido nos alicerces do primeiro filme, mas aqui no segundo filme a gente só vê o Coringa sendo humilhado, essa ideia do Coringa ser devastada na cabeça das pessoas ali, acontece muita coisa, muita humilhação por parte disso. O Arthur, quando tenta incorporar essa história do Coringa, só se dá mal e só leva a pau, literalmente, mas não é algo legal de se ver, sabe? A gente tá vendo ali e tá sentindo ali que o personagem tá nas últimas ali, não tá indo muito bem, mas a gente também acaba não conseguindo criar um laço, porque a gente não consegue comprar que esse cara é o Coringa, a gente não consegue comprar que esse cara é o Arthur Fleck nesse filme, porque ele quer tanto se desprender do primeiro, ele quer tanto responder o primeiro, que ele esquece de se estabelecer como um filme primeiro, sabe? Ele se esquece de que as pessoas precisam se importar novamente, que as pessoas precisam criar uma conexão. A gente não cria conexão nenhuma nesse filme, sabe? Não tem nada de interessante que você pegue dele, sabe? Ele é claramente uma mensagem para os fãs se decepcionarem, ele é claramente uma mensagem para os fãs pararem de encher o saco com essa história de Coringa, pararem de dançar na escadinha, pararem de pintar seus rostos e tudo mais. É só isso, sabe? E aí que tá, você fala, não, mas o cara foi corajoso. Eu vejo pessoas falarem também, o cara foi muito corajoso em fazer um filme só pra fazer isso. Eu falo, o cara foi muito burro, sabe? Tem coragem na burrice. A gente cresce ouvindo aquele ditado que ninguém tem peito de aço, sabe? Isso quer dizer que nem toda pessoa corajosa é uma pessoa inteligente, nem toda pessoa corajosa não é uma pessoa burra. E não é esse o caso, cara. A coragem dele não agrega em nada, sabe? A coragem de se fazer isso, no fim, se reflete apenas em burrice, porque, eu não sei, se eu fosse um diretor, eu queria que o cinema tivesse cheio de pessoas falando bem, cheio de pessoas saindo intrigadas. Eu queria desafiar essas pessoas, mas no bom sentido, e não faria, e eu realmente não faria por mal, assim, em ter um final que decepcionasse as pessoas. Eu acho que faz parte você ter um final trágico. Eu adoro finais trágicos, eu adoro epopeias ali, onde você não sabe onde as coisas vão dar, mas isso é um final totalmente esperado, sabe? A gente vê, o Coringa já foi humilhado de tanta forma, que falta agora? Bem, o que falta é realmente o Coringa ir pra vala, sabe? Só isso que falta, e é isso que acontece. Então eu acho muito triste como foi feito esse filme, a ideia que ele quis passar, porque ele só passa essa ideia, cara, não tem nenhum comentário sobre questões sociais, por exemplo, como tinha o primeiro, que era um grito a pessoas que
que eram mudas perante a sociedade, pessoas que não eram ouvidas. Aquilo era um grito de socorro, e a gente entendia isso. Mas que comentários sociais tem nesse filme, cara? Qual é o peso desse filme para a sociedade como um todo? Ele não adiciona novos comentários, a não ser a não idolatrar um filminho de cinema que você viu e achou legal, sabe? Só isso que ele quer passar, cara. A mensagem é muito rasa desse filme, ela é extremamente rasa e repetitiva, por isso é tão maçante, porque ela repete a mesma tecla várias vezes. Você entende a mensagem logo de cara, você entende a mensagem de que o Joker não é real, que a gente não deve falar bem do Joker e tudo mais, e blá blá blá, só que ele fica batendo nessa tecla o filme inteiro, e aí você se cansa disso, sabe? Tem uma hora que você até desiste, fala, é isso mesmo e tudo mais. Então, por isso que eu digo que às vezes nem chega a decepcionar, porque a própria existência dele já é uma decepção, então não tem como você decepcionar mais no decorrer do filme, porque ele já faz questão de fazer isso logo de cara. E, cara, não tem méritos, assim, eu não consegui achar méritos, além de, claro, cara, a atuação ali do Joaquin Phoenix é boa, a atuação dele é realmente muito boa, os outros personagens ali também são... eles fazem tudo certinho, sabe? Não tem do que reclamar, tirando a Lady Gaga, que não adiciona muita coisa, mas enfim. Assim, ele deixa um gosto muito amargo na boca, mas um gosto amargo que some muito rápido. Ele não persiste, você não fica com o filme na cabeça, você não fica com as cenas deles ali impactadas na sua mente. Não, elas são extremamente esquecíveis. Tanto é que, sei lá, quando o filme sair no stream e tudo mais, eu duvido que muitas cenas vão viralizar pelo motivo certo, que muitas cenas vão passar na nossa timeline. Eu acho que só vão passar coisas do pessoal desse da lenha mesmo, cenas para pessoas rirem e tudo mais, porque não tem méritos. Sabe, é um filme esquecível. Que mérito tem um filme esquecível? Eu prefiro um filme ruim que pega na mente, um filme ruim que é chiclete, como Morbius. Morbius é o rei dessa palhaçada, do que um filme que você só esquece, cara. Que impacto nos tem a arte se ela for esquecida? Nenhum, sabe? Não existe impacto quando nós esquecemos de algo. Então, por mim, podia ser um ruim que a gente lembrasse, seria algo muito melhor, algo que fizesse a gente sentir alguma coisa. Mas esse filme não me faz sentir nada. E eu não queria falar isso, mas parece que sem Taxi Driver 2 e sem Rei da Comédia 2 fica difícil você fazer uma sequência. E a gente fala, quem é o verdadeiro Joker? Eu respondo, o verdadeiro Joker são os amigos que fizemos pelo caminho.